Muito bem, nós estamos com muita alegria por hoje poder lembrar um pouquinho do que foi a nossa viagem ali no mês de maio à Europa. Foi uma viagem muito especial em que pela primeira vez tivemos um congresso continental, um congresso para todo o continente, chamando pastores de várias nações. Que alegria foi para nós. Pastor Jailson, pastora Meire, muito bom ter vocês aqui. Amém. Prazer é nosso. Foi muito gostoso a gente viajar junto, não é, Meire? Muito bom. E eu me lembro de você durante a viagem, Meire. Todo tempinho você bordando pontinho de cruz para dar um mimo para os pastores. Para quem que você deu os presentes? Eu dei para as mulheres nas casas que a gente ficou hospedado. Sim, foi tão gostoso, Foi, né? muito bom. A gente vê que o povo de Deus é um só em toda a terra, Verdade. não é? Em toda a terra. Nós vemos assim que você chega num país, é apresentado para um irmão, começa a conversar, parece que já se conhece há 10 anos. É verdade. Por causa do Espírito Santo, não é? Verdade. Pastor Jailson, vamos começar com você primeiro. Obrigado. Conta pra gente o que significou para você quando você teve o convite para ir nesta viagem, como foi, foi rápido, foi um presente, o que foi para você esta viagem, pastor? Pastor Ângelo, para mim é um privilégio estar aqui falando com você, com o seu público e é uma alegria muito grande. Essa viagem foi para mim, foi para minha esposa Meire, um desafio, Tudo começou na sala da nossa casa, naquele almoço lá em casa, finalzinho de fevereiro, Sim. quando a senhora e o pastor Paulo nos desafiaram a ir à Europa. Não passava pela minha cabeça ir à Europa final de fevereiro, início de maio, ser a viagem. Era impossível aos nossos olhos, mas Deus, Ele abriu todas as portas e fez acontecer essa viagem. E para nós foi a viagem dos sonhos. Que lindo. Foi um milagre. Financeiramente foi um milagre. Eu confesso que foi um mês orando, pedindo a Deus os recursos, mas não falei nada com ninguém. E eu aprendo que quando você tem um sonho e não compartilha ele com ninguém, esse sonho ele é apenas seu. A possibilidade dele tornar-se uma realidade é a mínima possível. Mas quando você tem um sonho e compartilha com mais uma pessoa, ele passa a ser seu e de mais um. Então as portas vão se abrindo. Foi o que aconteceu. Eu fiquei calado um mês. E só ao final de um mês, então eu compartilhei com um líder da nossa igreja, presidente do corpo diaconal e também o vice-presidente da igreja, que eu tinha o sonho de ir à Europa, mas com a minha esposa. Se fosse para eu sozinho, eu não iria. Então eu coloquei diante de Deus, é para os dois e não para um apenas. E Deus, assim, abriu as portas para os dois. Aleluia. Para você, Meire, como que foi? Para mim também foi uma honra, né, estar com a senhora, com toda a equipe. Foi um grande privilégio. E o que mais me marcou é o que a senhora já falou, né, que em cada lugar que a gente chegava era como se aquelas pessoas que eram apresentadas para a gente naquele momento, era como se a gente já conhecesse há muito tempo. Realmente é a família do Senhor, não é? E eu senti isso com muita clareza, com muita doçura, assim, que a gente abraçava e a gente muitas vezes não sabia nem o idioma, né? E às vezes conversava até por mímica. Eu só sei que no final dava tudo certo e era, assim, muito claro o amor do Senhor entre os irmãos em Cristo, né? E é maravilhosa a experiência de você ir a outra nação, não é, Muito Meire? Porque a gente receber o estrangeiro aqui, a gente tem o nosso amor, nosso pão de queijo, nosso arroz com feijão de tropeiro. Mas a gente ir a outra nação e ver a cultura, ver como eles vivem, é tão importante. A gente cresce e pode compreender melhor as pessoas e a igreja, não é verdade? Verdade. Pastor Jailson, o que mais assim que te marcou, te impactou? O que você, nesta viagem, assim, o que foi mais marcante para você? Olha, encontrar aquele povo ali na Europa.
aquele povo tão amável. Cada lugar que a gente ia, aquele povo nos recebia com um amor tão grande, tão grande. Eu, por exemplo, lá em Roma, nós ficamos hospedados na casa de uma irmã que é brasileira, mas já está em Roma há muitos anos. E ela nos deixou tão à vontade na casa dela. Quando nós chegamos em Torino, aquele povo, aquela alegria. O irmão que nos hospedou na casa dele perguntou assim, o senhor tem medo de cão? E, na verdade, eu tenho. Mas eu disse a ele, não, está à vontade. Pastora, não era um cãozinho. Não era um cãozinho. E eu fiz amizade lá com o cão, dei um abraço nele, sabe? E fomos quebrando as barreiras, não é? O estar ali na Europa, o falar de Jesus, do amor de Deus àquelas pessoas, lá em Genebra, nós ficamos hospedados bem distante da igreja e tivemos que pegar 2 trames, que é o trem, né, lá da... Metrô de superfície deles, metrô de superfície deles. E nós ficamos perdidos, voltando. Nós descemos numa estação que não era para descer. E aí, como o trem não tinha partido ainda, ele parou e a gente percebeu que não era, voltamos. E tinha uma senhora ao telefone, ao celular, conversando com alguém. E a conversa era aqui no Brasil. E ela disse, olha, peraí, tem um pessoal perdido aqui, deixa eu ajudar essa turma. Olha Desligou só. E perguntou assim, vocês estão perdidos? E nos deu toda a informação necessária. E depois ela disse assim, vocês são evangélicos? E aí nós identificamos. E ela pediu oração, porque naquele dia ia sair o divórcio dela. Olha. E dentro daquele trem, nós oramos por aquela moça, por aquela senhora. Nós a abençoamos e deixamos ela ali chorando. Então tivemos que descer, porque chegou a nossa estação, mas deixamos um cartãozinho dos Gideões da oração com ela. Ela vai fazer contato com a senhora, eu creio. Que lindo, né? A gente vê que em todas as coisas Deus nos guia. Coisas às vezes aparentemente pequenas podem ter uma repercussão tão grande na vida de alguém. Aquela senhora precisava daquela oração, daquela bênção, daquele momento. Amém. E eu creio que não só marcou a vida dela, mas também a vontade de Deus vai sendo cumprida, não é, Meire? Com certeza. Foi muito lindo, né? E a Polônia, Meire? A Polônia, um desafio. Um desafio, não é? Um desafio e um povo que está assim tão sedento e com tanta confiança no Senhor de que aquele sonho de transformar aquele estádio, né, numa grande igreja, não é verdade? Sim, sim. Então a gente até fez um ato profético lá nas ruínas, né? Sim. Crendo ali no poder do Senhor, no poder restaurador, tanto de vidas quanto de lugar, né? Sim. Que ali... Talvez você não saiba, claro, né? Temos de explicar direitinho. Mas ali em Varsóvia, nós encontramos o pastor Pavel, um jovem pastor que casou há 15 dias atrás, né? E o seu pai, pastor Maximino, e a sua mãe, estavam há 3 anos atrás, eles estavam procurando um lugar para começar a igreja. Fizeram um culto ao ar livre, muito comum ainda, né, na Polônia, os cultos ao ar livre. Muito lindo o acordeon, a sanfona. E eles então estavam ali em Varsóvia fazendo aquele culto ao ar livre e conheceram os nossos irmãos, Rafaela e Júnior, que pela primeira vez estavam saindo ali para procurar uma igreja naquele domingo. Encontraram os irmãos fazendo culto ao ar livre e então eles começaram a igreja. Células nos lares e o pastor Maximino então saiu procurando um lugar para a igreja. E ele encontrou um lugar maravilhoso, mas o lugar estava todo depredado, cheio de mendigos, cheio de drogados, sujo. Um prédio de 3 andares, não é isso? Ainda tem um subsolo? Sim. 3 andares, ou seja, 4 pisos. E só um salão lá, cabiam umas 2.000 pessoas, o último salão.
era no período do comunismo, da cortina de ferro, da União Soviética. Ali era um hotel para receber atletas. Lembra o tempo da União Soviética, sempre Estados Unidos e Rússia competindo nas Olimpíadas, nos esportes. E então, ali havia uma pista para treinamento de ciclistas, uma área enorme para estacionamento e aquele hotel. Quem tomava conta ali, quem estava ali, eram drogados e mendigos. Lugar imundo, não tinha uma janela, não tinha uma porta, tudo sujo, fogo, queimado, lixo, sujeira, mau cheiro. E o pastor olhou e ele já viu a igreja ali. Então, ele procurou o proprietário e disse, olha, eu quero este lugar aqui para começar uma igreja, mas nós não temos dinheiro para pagar o aluguel. Então, nós nos propomos a ficar 1 ano, e nesse ano nós vamos tirar esses moradores de rua, nós vamos cuidar deles, nós vamos tirar os drogados aqui, nós vamos cuidar deste lugar, limpar este lugar, e pouco a pouco nós vamos pintar e refazer este lugar. Então, 1 ano sem aluguel, ok? Ok. E foi ótimo, né? E eles começaram a pregar para aqueles mendigos, orar por aqueles viciados, e o lugar se limpou completamente. E eles começaram, sala por sala, a pintar, colocar o carpete. Acho que tinha umas 6 salas, mais ou menos 6 ou 8 salas, né? E umas já se prontas. tornaram um quarto para aqueles hóspedes, né? Isso. Então, tinha umas 6 ou 8 salas já prontinhas, com carpete, pintadinhas, com as janelas de alumínio, os vidros, tudo muito lindo, o ar-condicionado, porque lá é muito frio, a Polônia, o inverno é rigorosíssimo, dá 30 graus abaixo de zero lá. E então, 1 ano depois, eles procuraram o proprietário para comprar e ele disse, olha, tantos 1.000 euros, metade de entrada, outra metade parcelado. Eles não tinham, mas disseram, nós queremos sim. Ele foi ao prefeito e lá na prefeitura eles descobriram que aquele homem, aquele proprietário, não tinha cuidado do lugar e fora retirada a guarda dele. Então eles disseram, você não vai pagar um tostão para este homem e vocês podem ficar até 10 anos ali, vão fazendo o que vocês já estão fazendo. Se depois de 10 anos não estiver resolvida a situação daquele lugar para vender ou para alocar, o que vocês fizeram, a gente devolve para vocês em dinheiro, ou vocês alugam, ou vocês compram. Um milagre. Verdade. Um milagre para aquela igreja tão pequena, nascente, não é mesmo? Verdade. Bem, talvez você esteja com vontade de ver um pouquinho sobre essa viagem. Então, antes de continuar a nossa conversa, eu quero chamar o nosso vídeo, quero chamar a nossa reportagem para você ver um pouco desta viagem à Europa, no nosso Congresso Continental na Itália. Vamos ver. O Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor, com uma equipe do Brasil e da Venezuela, se reuniu com pastores, líderes e irmãos de outras nações no primeiro Congresso Continental de Intercessão e Adoração na Europa. Dez pastores gideões foram para a Europa de 3 a 18 de maio. A viagem missionária começou em Roma, tendo o pastor Vicenzo Granatina como cicerone. Ali houve a implantação de torres de oração na igreja Nova Vita. 8 pastores e líderes de intercessão foram ungidos para dar início aos turnos de 24 horas diante do Senhor na capital italiana. A equipe seguiu para a próspera cidade da Fiat, Torino, onde foi realizado o primeiro Congresso Continental. O tema foi Se o Meu Povo, baseado no texto de 2 Crônicas 7,14. O louvor cheio da unção do Espírito e as ministrações impactantes fizeram com que o local se enchesse da presença de Deus. Haviam ali 14 nações representadas, como Filipinas, Israel, Equador, São Tomé e Príncipe, além de nações europeias.
Todos encontraram mais do que esperavam, pois Deus os surpreendeu com muita unção e o compartilhar de testemunhos maravilhosos acontecendo na igreja cristã no mundo atual. Agora sim, Europa consolidada e muitas torres surgindo pelo mundo afora. Além de participar do congresso, o grupo também viajou para outros países europeus. Conheça um pouco sobre este continente, que é o quarto mais populoso do mundo e encanta turistas com seus monumentos e construções. Um ponto muito visitado em Roma é o Coliseu, visto como símbolo do Império Romano. E mesmo agora em ruínas, ainda é uma das maiores atrações turísticas de Roma. Em 2007, foi eleito como uma das 7 maravilhas do mundo. Ali, a equipe do Ministério Gideões orou pela igreja perseguida nos dias atuais e realizou atos proféticos com intercessão pela Europa. Da Itália, os pastores seguiram para Genebra, na Suíça, onde ministraram e ungiram novos gideões da oração. Havia grande alegria estampada no rosto de todos. Agora a parada é na Polônia. Os pastores brasileiros da Assembleia de Deus, pastor Antero, gaúcho, casado com polonesa, e a pastora Ana Paula, carioca, casada com polonês, receberam com muita alegria a equipe de gideões e engrossaram as fileiras desse exército de intercessores. O pastor Pavel foi o anfitrião e recebeu a unção de Gideão. A equipe encontrou até uma polonesa que fala português para ser intérprete. Em seguida, os pastores Paulo e Ângela seguiram para a Holanda e se encontraram com a pastora Val. Participaram da comemoração de Pentecostes na Europa, num camp onde havia uma grande tenda com irmãos holandeses de todo o país e estandes apresentando trabalhos missionários no mundo. Bem, nós estamos aqui numa grande tenda, nesse encontro de Pentecostes. Hoje é segunda-feira, é feriado aqui na Holanda. Estamos vendo aqui missões do mundo inteiro, missões de toda a nação, apresentando seus estandes. Em nome de Jesus, no ano que vem, teremos aqui um estande dos Gideões. A pastora Val vai olhar isso e estaremos aqui para divulgar os Gideões para toda a terra. Os demais pastores da equipe seguiram para Lisboa, Porto e Évora, em Portugal, ministrando até na crescente igreja dos ciganos. A expectativa de todos é que mais igrejas sejam alcançadas e vidas transformadas. Que muito mais pessoas tenham o compromisso de se prostrar e orar em favor das nações e do mundo. Afinal, Jesus está às portas. Ai, que gostoso! Só de ver um pouquinho essas imagens, a gente tem saudade, a gente lembra como foi. Foi, assim, algo tremendamente maravilhoso, impactante, o que Deus fez. Na nossa equipe, nós tínhamos o pastor Luciano, do Nepal, tínhamos o pastor Jean, aqui da Igreja da Lagoinha, que está em Porto, em Portugal, o pastor Julian, da Espanha, de Lagoinha também, lá em Madrid. Nós tínhamos aqui de Belo Horizonte, pastor Jailson, pastora Meire, pastor Antônio Carlos, pastor Toninho, lá da Cidade Voadora, da Presbiteriana Central de Contagem, o Paulo, eu, e de Brasília, o pastor Valmir e a missionária Meire. Tínhamos 2 Meires na viagem. Uma viagem com tão poucos pastores, 2 Meires, né? E uma Meire muito especial. Ah, Meire Ruth. Meire Ruth. Prata que virou Santos. Aí, é isso. E tínhamos 2 pastoras de Venezuela. A pastora Júnia, que é brasileira, está lá há mais de 20 anos, e a pastora Elizabeth. Uma turma muito linda. E o pastor Ivan Ioé, de Juiz de Fora. O pastor Ivan Ioé era o nosso fotógrafo, nosso cinegrafista, e fazia de tudo para pegar as melhores imagens, né, as melhores detalhistas. Pau para toda obra. Pau para toda obra. Foi muito lindo, né? A gente ver um entrosamento da equipe. É gostoso a gente sair junto. A gente volta
no Novo Testamento, Jesus com os discípulos e Paulo com a equipe dele. É verdade. Paulo indo pelas nações, tão gostoso, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre o Congresso. Sim. Aí, pastor Jailson, para você ali no Congresso, o que foi assim que marcou, o que você percebeu naquele Congresso assim como uma repercussão para a sua vida, para o Brasil e também para a Europa, para a igreja? O que você viu ali? Olha, para mim foi um divisor de águas para o meu ministério, o ministério que o Senhor nos confiou. Aquele congresso, Se o Meu Povo, que se chama pelo meu nome. E nós vimos ali esse povo do Senhor, um povo. A gente está acostumado aqui com o povo do Brasil, mas de repente nós estávamos ali com o povo, não apenas do Brasil, com tantas nacionalidades ali, e a glória do Senhor, a manifestação da glória do Senhor naquele lugar, naquele lugar. A Europa, eles dizem, olha, é um lugar frio, né, espiritualmente falando, mas nós encontramos um povo ali com sede de Deus, com sede do Senhor. Me emocionou muito ver o pastor Paulo Sim. dançando freneticamente com a pastora Ângela. Não é? Mas Foi quem não dança tremendo. com Rony, Rony? Não é tem verdade? Não tem como, Não tem né, como. E depois, a chamada para os gideões, não é? Sim. Quantos gideões ali naquela igreja ali de Torino aceitaram o convite para tornarem-se gideões da oração. Então foram dezenas de pessoas ali no altar. Sim. Puxa vida, isso é coisa que anuncia que Jesus está voltando. Está voltando. Está voltando. Enche o nosso coração de e alegria. E o povo com alegria, com júbilo, com satisfação. Aquele almoço que fora feito lá na igreja, em pleno congresso, um almoço na igreja, e cada pessoa trazendo da sua casa Foi lindo. um alimento para comer. Estilo Atos. Foi uma coisa linda. Realmente, estilo Atos, né? O povo oferecendo, o povo se entregando, o povo doando. Foi tremendo. Você que não foi, você não perdeu, mas deixou de receber. No próximo esteja conosco em nome de Jesus. Isso mesmo. Vários pastores estão nos assistindo e podem planejar isso, né? Vamos orar, caminhar juntos. E realmente aquele almoço foi muito especial, né? A gente estava ali com um prato bem servido, de repente vinha uma irmã atrás com o que ela tinha feito. As meninas das Filipinas com pratos diferentes, né? Nós tivemos 16 nações. Graças a Deus. 16? 16. Atos dos Apóstolos, lá capítulo 2, me parece que 16 também, né? Oh, profético, hein? Profético. 16 nações, além de Itália, além da Suíça, da Polônia, Portugal, Espanha, Brasil. Não é? Brasil, nós tivemos a Venezuela, tivemos o Nepal, tinha Israel, tinha Filipinas, Equador, não é? Então várias nações ali numa só mesa. Que bênção. É muito lindo a gente ver esse congressar do povo de Deus. E o Ministério Gideões tem feito esse trabalho tão maravilhoso. Um trabalho de estar unindo as denominações, estar unindo o povo de Deus, estar unindo as nações, as culturas, juntos, para adorar o Senhor em primeiro lugar, para orar, para interceder uns pelos outros. E as nossas orações sobem como incenso suave. Para mim, Meire, o que me marcou muito também foi a oração do povo. Parecia que a gente estava no Brasil. Eu me senti na Igreja da Lagoinha. Vocês se sentiram na Batista Ermelinda. Porque o Deus é o mesmo, né? É um só Deus. A primeira vez que eu fui a Torino, minha primeira vez lá na igreja, na Chiesa de Reconciliazione, o povo orava, mas aquela oração que um fala é aquele silêncio e só fala amém no final. E desta vez, no congresso,
O povo já está acostumando a orar, porque são gideões, 120 gideões ali, italianos. O italiano gosta de falar, não é? Então, quando nós fizemos grupos de 2 ou 3, eles oravam, que para parar de orar, teve de falar um amém bem forte no microfone, não é? Então, isso foi muito lindo. E tinha um pastor lá que dava um graças a Deus. Um pastor brasileiro. Graças a Deus, o pastor Jair ficou a marca registrada da viagem. Mas tem que dar graças a Deus mesmo, porque Deus ele fez milagres, prodígios e maravilhas naquele congresso. Aquele povo ali está recebendo até hoje e vai receber por muitos anos aí pela frente. Amém. Como bênção desse congresso. Ali iniciou tudo. Graças a Deus, um avivamento para a Europa. Glória a Deus. E você, Meire, o que você achou do louvor? Achei muito bom. Uma coisa que me chamou muita atenção é que naquela equipe de louvor tinha o pai, o filho, o pai, o avô. Tinha um senhor lá de 80 anos tocando o acordeon, né? Sim. Que ele ficava ali praticamente em pé durante o congresso todo. Sim. A gente até tirou uma foto com ele, e ele ficava ali tocando e com alegria. E quando eu fui tirar a foto com ele, eu falei com ele, eu estou muito feliz de ver o senhor firme aqui o dia todo, tocando o acordeon, louvando ao Senhor. Ele falou assim, é para isso que eu vivo, para louvar ao Senhor. Ai, que lindo. Né? E assim também precisa de ser a nossa vida, ter esse motivo de louvar ao Senhor sempre. Precisamos existir e viver para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. Você falou uma coisa muito importante, como a gente vê como a semente, o chamado, o legado vem dos pais, nos filhos, a geração. Como é importante, né, pastor Jailson, o pai, o chefe da casa, ser um homem firme, uma pessoa de caráter, de testemunho e de chamado, né, pois as gerações virão. Outra coisa que me chamou a atenção também no louvor é que as irmãs da dança não eram só jovens, tinham senhoras ali. Sim. E tinha um nível, né, do altar para a plataforma onde a gente estava, né? E as crianças ficavam dançando, vendo as mães. Então, quando uma das mães ia para frente para coordenar a dança, aí, não, é minha mãe, eu que vou. Aí ia para frente, eu até filmei essa parte também, que eu achei fofo demais, as crianças querendo dançar como as mães estavam dançando ali no altar. Isso. E isso que você falou, a esposa do pastor Maurício, ela também faz parte. Ela é uma das líderes. É. E ela já está com 50 anos. E dançando. Uhum. E eles disseram que ela depois contou que ela estava pensando se seria a última vez que ela ia dançar, que ela já estava velha, que não ficava bem e ela ia parar. Então Deus usou o pastor Leopoldo, aquele pastor negro de Portugal. Preguei na igreja dele. Isso, para trazer uma mensagem para ela. E a mensagem foi: Deus manda te dizer para você não parar. Oh, que lindo! E ele não sabia nada. Ele não sabia. Deus manda te dizer que você não vai parar o seu ministério. Que então, ela chorou muito. Que lindo. Deus é algo lindo, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.